Lídia Brito, o Washington Bonfim não é o único a figurar nessa lista. Afinal, estamos falando de lista, tem que ter mais de um, né? Agora, tem outro nome que também estava aí anunciando a sua desincompatibilização, que é o secretário Samuel Silveira. O caso do secretário Samuel Silveira, ele coloca aí como bem remota essa possibilidade dele estar nessa lista, né, de ser esse candidato do prefeito Firmino Filho. Mas nós conversamos hoje com ele, ele disse que tem sim vontade, né, segundo ele, quem é político, que está num cargo político, tem sim vontade de ser prefeito de Teresina, mas nós conversamos com o Samuel Silveira também, Joelcio Elivaldo, com relação a essa possibilidade dele concorrer à reeleição, já que ele não saiu da pasta nos 6 meses previstos, né, para ele ser candidato à reeleição, e como ele sai agora e há essa dúvida se a eleição vai ocorrer ou não em outubro, ele está esperando uma definição com relação a isso. Nós ouvimos Samuel e também alguns especialistas da área eleitoral para saber se há essa possibilidade dele ser candidato à reeleição. Vamos acompanhar. A indefinição sobre a data de realização das eleições coloca em dúvida os prazos do calendário eleitoral. Datas consideradas cruciais estão chegando e, em meio a incertezas, partidos e candidatos não descartam mudança em estratégias. Quem perdeu algum prazo ou mesmo por estratégia decidiu esperar uma definição, avalia a possibilidade de tentar reverter a situação e concorrer no pleito de 2020. Para a deputada Margarete Coelho, em meio a tantas incertezas, partidos e pré-candidatos estão sendo afetados. Datas importantíssimas como prazo de filiação partidária, que são 6 meses antes, domicílio eleitoral, 6 meses antes, e a Justiça Eleitoral e o Supremo já disseram que essas datas estão encerradas. E tem datas importantíssimas, prazos importantíssimos, por exemplo, como o da questão da inelegibilidade. Apesar da expectativa com a possibilidade de mudança nos prazos, o advogado eleitoral Carlos Iuri diz duvidar que o TSE altere as datas que já se encerraram. Eu não acredito que uma eventual mudança da data da eleição para dezembro, por exemplo, venha a causar reabertura de prazos de mudança de partido, ou reabertura de janela partidária e reabertura de desincompatibilização, né? O que o TSE tem demonstrado e o que o ministro Barroso tem falado é que o olhar da eleição é da data para frente. Porém, ele não descarta que surjam ações com esse objetivo. A gente sabe que a nossa democracia é extremamente barulhenta. Eu não duvido que alguém que se sinta prejudicado venha a interpor algum tipo de ação para questionar, né, tanto a possibilidade de mudança de partido, como também questionar o prazo de desincompatibilização. Em Teresina, quem observa com atenção a possibilidade de mudança na data é o vereador Samuel Silveira, do PSDB. Ele era secretário de Assistência Social e não saiu da pasta nos 6 meses antes do pleito previsto pela legislação. Samuel não descarta ser candidato à reeleição caso ocorra a mudança na data do pleito. Hoje a eleição está marcada para outubro. E em ela sendo em outubro, eu não posso juridicamente ser candidato, porque preferi, nesse primeiro momento, optar pelo trabalho junto à prefeitura para o enfrentamento ao coronavírus. Se houver uma mudança na data da eleição, já é a medida legal. Então, Joelcio Elivaldo, Samuel Silveira, né, acredita aí que se houver uma mudança para dezembro, por exemplo, do dia da eleição, ele poderá ser candidato, né? Algumas pessoas avaliam que ocorreria essa mudança como se fosse de uma forma automática nos prazos. Mas, como a gente ouviu aí do advogado eleitoral Carlos Iuri, o entendimento da Justiça Eleitoral não é assim, né? Para a Justiça Eleitoral, os prazos que já encerraram ficam aí no passado. Mudanças poderão ocorrer apenas nos prazos
que ainda abrirão.